Quem conseguir consertar esse motor ganhará R$ 50.000, disse o chefe, e ninguém imaginava quem consertaria. A Rota Máxima era mais que uma oficina mecânica. Era o coração pulsante do bairro Setor Campinas, em Goiânia. Fundada há 15 anos por Valdir Santos, um homem de mãos calejadas e sonhos grandes, o estabelecimento havia se tornado referência na cidade para reparos de veículos importados e nacionais. As paredes amareladas pelo tempo guardavam histórias de motores ressuscitados, transmissões reconstruídas e sonhos de mobilidade devolvidos aos seus donos. Valdir, aos 52 anos, carregava nos ombros não apenas o peso da responsabilidade empresarial, mas também o orgulho de ter construído algo sólido numa região onde poucos conseguiam prosperar. Seus cabelos grisalhos e o rosto marcado pelas décadas de trabalho duro contavam a história de alguém que conhecia cada parafuso, cada ferramenta, cada segredo que os motores poderiam esconder. A oficina empregava 12 mecânicos, cada um especializado em diferentes áreas, desde eletrônica automotiva até reconstrução de motores de alta performance. O ambiente era sempre movimentado. O cheiro característico de óleo lubrificante, misturado ao aroma de café forte, pairava no ar, enquanto o som metálico de chaves de roda e o ronco de motores sendo testados criavam uma sinfonia industrial que ecoava desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde. Era um lugar onde homens sujos de graxa falavam a linguagem universal dos motores, onde cada problema mecânico era encarado como um desafio pessoal a ser superado. Entre os funcionários havia uma hierarquia não escrita, mas claramente estabelecida. No topo estavam os veteranos como Marcelo e Roberto, mecânicos com mais de 20 anos de experiência, capazes de diagnosticar problemas apenas pelo som do motor. Eles comandavam os serviços mais complexos e eram consultados sempre que surgiam casos difíceis. Abaixo deles, uma camada intermediária de profissionais competentes que cuidavam da manutenção rotineira e reparos médios. E no final da escala, quase invisível para a maioria, estava Jorge. Jorge Silva tinha 35 anos e trabalhava na Rota Máxima há 8 anos. Sua função oficial era auxiliar de mecânico, mas na prática ele fazia de tudo um pouco. Limpava ferramentas, organizava peças, ajudava nos serviços mais simples e, ocasionalmente, quando ninguém estava olhando, demonstrava um conhecimento técnico que surpreendia pela profundidade. Mas Jorge era discreto, quase tímido, e preferia manter-se nas sombras a chamar atenção para si. Seu macacão azul desbotado contava histórias de 1000 reparos. As manchas de óleo eram como medalhas de uma guerra silenciosa contra motores defeituosos. Suas ferramentas, herdadas do pai que também fora mecânico, eram antigas mas bem cuidadas, afiadas pela experiência e polidas pelo uso constante. Jorge conhecia cada uma delas como um músico conhece seu instrumento, sabendo exatamente qual usar em cada situação. A vida pessoal de Jorge era simples e reservada. Morava sozinho num pequeno apartamento a poucos quarteirões da oficina, numa região popular onde o dinheiro era sempre contado. Caminhava todos os dias para o trabalho, economizando o dinheiro do ônibus para as necessidades básicas. Não tinha carro próprio. Ironia para alguém que passava os dias consertando os veículos dos outros. Sua única família próxima era uma irmã mais nova que morava em São Paulo e com quem mantinha contato esporádico por telefone. Na oficina, Jorge era tratado com cordialidade, mas sem o respeito reservado aos mecânicos principais. Era o tipo de funcionário que todos conheciam, mas poucos realmente notavam. Chegava sempre 15 minutos antes do horário. Era o último a sair e jamais reclamava das tarefas mais desagradáveis que lhe eram delegadas. Sua dedicação silenciosa passava despercebida na correria do dia a dia, como se fosse parte da própria estrutura do lugar. Era uma segunda-feira cinzenta de julho, quando o caminhão guincho estacionou em frente à Rota Máxima, carregando o que seria o maior desafio da história da oficina.
Os mecânicos interromperam suas atividades para observar a descarga de um Audi R8 azul metálico, um super esportivo que custava mais de R$ 1 milhão. O veículo reluzente contrastava com o ambiente industrial da oficina como uma joia numa oficina de ferreiro. O proprietário, um empresário chamado Eduardo Mendes, desceu de um táxi com expressão preocupada. Aos 40 anos, Eduardo havia construído um império no agronegócio, e o R8 era seu orgulho e alegria, símbolo de uma vida de trabalho árduo e sucesso. Mas há 3 semanas, o supercarro havia apresentado um problema misterioso no motor, que estava deixando os melhores mecânicos da cidade de cabelos em pé. Valdir recebeu o cliente pessoalmente, ciente da importância do caso. Eduardo explicou que já havia levado o veículo a 4 oficinas especializadas em carros importados, incluindo uma concessionária oficial da marca na capital. Todos os mecânicos consultados chegaram à mesma conclusão frustrante. Havia algo de errado com o motor V10, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que era. O carro ligava, mas perdia potência drasticamente após alguns minutos, como se algo estivesse sufocando o motor por dentro. Os sintomas eram desconcertantes. O motor arrancava normalmente, atingia a rotação ideal, mas depois de um tempo começava a falhar de forma intermitente. Não era problema de combustível. Já haviam trocado bombas, filtros e até o tanque. Não era sistema elétrico. Todos os sensores foram testados e substituídos. Não era problema mecânico óbvio. A compressão estava perfeita e não havia sinais de desgaste interno. Era como se o carro tivesse uma personalidade própria e estivesse deliberadamente se recusando a funcionar. Valdir acenou com a cabeça, assumindo o compromisso com a seriedade que o caso merecia. Eduardo deixou claro que estava disposto a pagar qualquer valor para ter seu carro funcionando novamente. Mas o que mais o preocupava era o tempo. Ele tinha uma viagem de negócios marcada para dali a 2 semanas e precisava do veículo funcionando. O R8 não era apenas um meio de transporte para ele, era uma extensão de sua personalidade, uma ferramenta de trabalho em suas negociações com clientes importantes. Nos dias seguintes, a oficina se transformou num campo de batalha contra o misterioso defeito. Marcelo, o mecânico mais experiente da equipe, assumiu a liderança do projeto. Com mais de 25 anos lidando com motores dos mais variados tipos, ele havia desenvolvido uma reputação quase lendária na região. Era conhecido por conseguir diagnosticar problemas complexos apenas ouvindo o ronco do motor, como um médico experiente que identifica doenças pelos sintomas mais sutis. Roberto, especialista em eletrônica automotiva, juntou-se ao esforço trazendo equipamentos de diagnóstico de última geração. Seus computadores de bordo conseguiam ler códigos de erro que máquinas mais antigas nem sequer detectavam. Ele passou horas conectado ao sistema do R8, analisando cada parâmetro, cada sensor, cada circuito eletrônico que pudesse estar causando o problema misterioso. Outros mecânicos da oficina também se envolveram no desafio, cada um contribuindo com sua especialidade. Fernando, expert em sistemas de injeção, desmontou e remontou todo o sistema de alimentação do motor 3 vezes. Carlos, conhecedor profundo de transmissões, verificou se não havia algum problema na interface entre motor e câmbio que pudesse estar causando a perda de potência. Jorge observava tudo de longe, continuando suas tarefas rotineiras enquanto os veteranos se debruçavam sobre o super esportivo. Vez ou outra, quando passava próximo ao R8 para buscar alguma ferramenta ou limpar a área ao redor, ele parava por alguns segundos para observar o trabalho dos colegas. Seus olhos atentos captavam cada movimento, cada teste, cada tentativa de solução. Em sua mente silenciosa, ele estava montando um quebra-cabeças, juntando pistas que talvez os outros estivessem deixando passar despercebidas. 2 semanas se passaram e o R8 continuava teimoso em seu comportamento errático. A oficina Rota Máxima havia se tornado uma espécie de hospital para o super esportivo azul,
com os melhores mecânicos da região se revezando em plantões intensivos, tentando decifrar o enigma mecânico que desafiava toda a experiência acumulada da equipe. Marcelo, conhecido por sua paciência infinita com motores problemáticos, começou a mostrar sinais de frustração. Suas mãos experientes haviam desmontado parcialmente o motor V10 3 vezes, verificando cada componente com a meticulosidade de um cirurgião. Anéis de pistão, válvulas, tuchos, comando de válvulas, tudo estava em perfeito estado. Os testes de compressão indicavam que internamente o motor estava impecável, como se tivesse saído da fábrica na véspera. Roberto não estava em melhor situação. Suas máquinas de diagnóstico mais sofisticadas não conseguiam detectar nenhum código de erro no sistema eletrônico do veículo. Todos os sensores respondiam dentro dos parâmetros normais. A injeção eletrônica funcionava perfeitamente. O sistema de ignição estava calibrado com precisão milimétrica. Era como se o carro estivesse deliberadamente mentindo para os equipamentos de teste, escondendo seu verdadeiro problema atrás de uma cortina de funcionalidade aparente. Fernando havia substituído praticamente todo o sistema de alimentação de combustível. Bombas novas, filtros novos, bicos injetores limpos e testados, linhas de combustível inspecionadas centímetro por centímetro. O combustível chegava ao motor na pressão correta, na temperatura ideal, com a mistura ar-combustível perfeitamente balanceada. Mas mesmo assim, após alguns minutos de funcionamento, o motor começava a perder força gradualmente, como se algo estivesse sugando sua energia vital. Carlos havia verificado cada aspecto da transmissão e do sistema de embreagem. A suspeita era de que algum problema na interface entre motor e câmbio pudesse estar causando a perda de potência, mas todos os testes revelaram um sistema funcionando perfeitamente. As marchas engatavam suavemente, a embreagem tinha a pegada correta, o diferencial operava sem ruídos anormais. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Eduardo Mendes ligava diariamente para saber do progresso. E Valdir se via na posição desconfortável de ter que admitir que seus melhores homens estavam perplexos. A reputação da oficina, construída ao longo de 15 anos de trabalho impecável, estava em jogo. Jamais haviam encontrado um problema que não conseguissem resolver, e a possibilidade de ter que devolver o carro sem reparo era impensável. Jorge continuava suas atividades rotineiras, mas internamente estava absorvendo cada detalhe do drama que se desenrolava ao seu redor. Durante os intervalos para o café, ele ouvia as conversas dos mecânicos principais, suas teorias, suas tentativas de explicação para o comportamento anômalo do R8. À noite, sozinho em seu apartamento simples, Jorge ficava pensando no problema, visualizando o motor em sua mente, tentando imaginar o que poderia estar passando despercebido por todos. Na terceira semana, a situação atingiu seu ponto crítico. Valdir havia consultado até mesmo engenheiros da própria Audi no Brasil, que sugeriram uma série de testes adicionais, todos executados sem sucesso. A possibilidade de ter que enviar o carro para a Alemanha para análise na fábrica foi discutida, mas o custo seria astronômico e o tempo necessário tornaria a solução impraticável. Foi quando aconteceu o episódio que mudaria tudo. Durante mais uma tentativa de teste, com Roberto ao volante e Marcelo observando os parâmetros do motor através de um tablet conectado ao sistema, o R8 apresentou sua falha característica de forma mais dramática que o normal. O motor simplesmente morreu, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Mas desta vez, junto com a perda de potência, houve um ruído muito sutil, quase imperceptível, que durou apenas 2 segundos. Marcelo e Roberto não conseguiram identificar de onde vinha o som. Era algo tão discreto que quase passou despercebido no barulho geral da oficina. Mas Jorge, que estava varrendo próximo ao carro no momento exato da falha, ouviu o ruído claramente.
Seus ouvidos, treinados por anos de trabalho silencioso em ambientes barulhentos, captaram uma nuance que os outros perderam. Era um som metálico muito específico, como o de uma peça minúscula se movendo onde não deveria estar. Naquela noite, Jorge mal conseguiu dormir. O som ecoava em sua mente como uma pista crucial num mistério quase resolvido. Ele conhecia aquele ruído, tinha certeza de que já havia ouvido algo parecido antes, mas não conseguia lembrar exatamente onde ou quando. Era frustrante ter uma suspeita, mas não conseguir formulá-la claramente, como ter uma palavra na ponta da língua sem conseguir pronunciá-la. A quarta semana começou com uma atmosfera pesada na Rota Máxima. O R8 azul havia se tornado mais que um desafio técnico. Era agora um símbolo de derrota que assombrava a oficina como um fantasma mecânico. Valdir convocou uma reunião geral com todos os mecânicos, algo inédito na história do estabelecimento. A gravidade da situação era evidente em seu rosto cansado e nas linhas de preocupação que pareciam ter se aprofundado durante as semanas de batalha contra o problema irresoluto. Na sala improvisada nos fundos da oficina, 12 homens se reuniram ao redor de uma mesa de madeira riscada pelo tempo. O ambiente estava carregado de tensão e frustração acumulada. Marcelo mantinha os braços cruzados, com a expressão de quem havia esgotado todas as suas teorias. Roberto mexia nervosamente em seu tablet, como se esperasse que algum diagnóstico milagroso aparecesse na tela. Os outros mecânicos mantinham um silêncio respeitoso, mas era possível sentir no ar a ansiedade coletiva. Jorge ocupava uma cadeira no fundo da sala, quase encostado na parede, tentando passar despercebido, como sempre fazia. Seu macacão desbotado contrastava com os uniformes mais novos dos mecânicos principais, e suas mãos calejadas permaneciam cruzadas sobre o colo, enquanto ele observava a reunião com atenção silenciosa. Era tratado mais como um observador necessário do que como um participante ativo da discussão. Valdir iniciou a conversa reconhecendo o esforço excepcional de toda a equipe, mas logo deixou claro que a situação havia chegado a um ponto insustentável. Eduardo Mendes estava ameaçando processar a oficina por danos morais caso o carro não fosse entregue funcionando até o final da semana. Além disso, a história do R8 impossível havia se espalhado pelo meio automobilístico da cidade e outros clientes começavam a questionar a competência da Rota Máxima. A discussão que se seguiu foi intensa e, às vezes, emocionalmente carregada. Marcelo defendeu veementemente que havia feito tudo ao seu alcance, listando cada procedimento executado, cada teste realizado, cada possibilidade investigada. Roberto complementou com dados técnicos precisos, mostrando gráficos e relatórios que comprovavam que, eletronicamente, o carro não apresentava nenhuma anomalia detectável pelos equipamentos mais modernos disponíveis. Fernando e Carlos também expuseram suas análises detalhadas, cada um na sua área de especialização. A reunião se transformou numa sessão de brainstorming desesperado, onde teorias cada vez mais rebuscadas eram propostas e rapidamente descartadas. Alguém sugeriu que poderia ser sabotagem, outro levantou a hipótese de algum defeito de fábrica ultra raro. Houve até quem mencionasse a possibilidade de problemas no software do motor. Jorge permaneceu calado durante toda a discussão, mas sua mente estava trabalhando intensamente. Ele conhecia cada palavra sendo dita, cada procedimento sendo descrito, cada teoria sendo levantada. Havia acompanhado todo o processo de longe, absorvendo informações como uma esponja silenciosa. E mais importante, ele continuava pensando naquele ruído sutil que havia captado 3 dias antes, o som que ninguém mais havia notado. Quando a reunião chegou ao fim, sem nenhuma conclusão prática, Valdir tomou uma decisão desesperada. Com a voz embargada pela emoção, ele anunciou que estava considerando aceitar a derrota e devolver o carro para Eduardo sem reparo,
assumindo o prejuízo financeiro e o dano à reputação. Era uma decisão que doía profundamente num homem que havia construído sua vida em torno da capacidade de resolver problemas mecânicos. Foi neste momento que aconteceu algo inesperado. Jorge, que havia permanecido invisível durante toda a reunião, levantou timidamente a mão. O gesto foi tão discreto que quase passou despercebido, mas Valdir o notou e, surpreso, perguntou se ele tinha algo a dizer. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos os olhares se voltaram para o auxiliar de mecânico, que raramente falava durante o expediente, quanto mais numa reunião oficial. Com a voz baixa e hesitante, Jorge pediu permissão para dar uma olhada no carro. A reação foi imediata e cruel. Marcelo soltou uma risada seca e comentou que se os mecânicos mais experientes da cidade não conseguiram resolver o problema, certamente o ajudante não faria diferença. Roberto balançou a cabeça com desdém, murmurando algo sobre perda de tempo. Outros mecânicos trocaram olhares irônicos, como se a sugestão de Jorge fosse uma piada de mau gosto. A humilhação foi pública e dolorosa. Jorge sentiu o rosto esquentar de vergonha enquanto os comentários sarcásticos ecoavam pela sala. Valdir, tentando manter a diplomacia, disse que agradecia a boa vontade, mas que talvez fosse melhor deixar os profissionais cuidarem do caso. A palavra profissionais foi pronunciada com uma ênfase que deixou claro que Jorge não estava incluído nesta categoria. Cabisbaixo, Jorge murmurou um pedido de desculpas por ter se intrometido e voltou ao seu canto silencioso. A reunião terminou com a decisão de dar mais 2 dias de tentativas antes de aceitar a derrota definitiva. Todos saíram da sala com expressões derrotadas, exceto Jorge, que permaneceu sentado por mais alguns minutos, sozinho com seus pensamentos e com a dor da rejeição ainda ardendo em seu peito. Naquela noite, Jorge mal tocou no jantar simples que havia preparado em seu pequeno apartamento. A humilhação sofrida durante a reunião ainda ecoava em sua mente como um eco doloroso, mas havia algo mais forte consumindo seus pensamentos. A certeza crescente de que ele sabia qual era o problema do R8. O ruído sutil que havia captado 3 dias antes não saía de sua cabeça, e finalmente ele conseguiu identificar sua origem. Sentado na cama estreita de seu quarto modesto, Jorge fechou os olhos e se permitiu mergulhar completamente na memória daquele som. Era metálico, discreto, como o barulho de uma peça minúscula se soltando momentaneamente de sua posição correta. Ele já havia ouvido algo parecido antes, há alguns anos, num Ford Fusion que apresentava sintomas similares ao do Audi. Na época, ninguém havia dado ouvidos à sua observação, e o carro foi reparado por acaso quando um mecânico mais experiente descobriu o problema por eliminação. A questão era que Jorge havia identificado a origem do som naquele Ford muito antes da solução oficial ser encontrada, mas sua posição hierárquica na oficina não lhe dava credibilidade para sugerir diagnósticos. Ele aprendera a manter suas observações para si mesmo, evitando constrangimentos e humilhações, como a que havia sofrido naquela tarde. Mas o R8 era diferente. Era o desafio que poderia quebrar ou fazer a reputação da Rota Máxima. Durante as primeiras horas da madrugada, Jorge permaneceu acordado, visualizando mentalmente cada componente do motor V10 do Audi. Sua memória fotográfica, desenvolvida através de anos observando silenciosamente o trabalho dos outros, permitia que ele reconstruísse na mente cada detalhe da mecânica interna do superesportivo. E quanto mais pensava, mais convicto ficava de sua teoria. O problema não estava onde todos estavam procurando. Não era nos sistemas principais, alimentação, ignição, eletrônica, transmissão. Era em algo muito mais sutil, uma peça minúscula que poderia estar se deslocando intermitentemente de sua posição correta, causando uma obstrução parcial em algum duto vital do motor. Uma questão tão pequena que passaria despercebida em todos os testes convencionais,
mas suficiente para causar a perda de potência característica. Às 4 da manhã, Jorge tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vestiu sua roupa mais simples, pegou sua pequena lanterna e saiu silenciosamente para a rua deserta. A caminhada até a oficina durou 20 minutos através das ruas vazias do bairro, iluminadas apenas pelos postes públicos e pela lua minguante que filtrava entre as nuvens esparsas. A rota máxima estava trancada e silenciosa, mas Jorge conhecia cada canto do estabelecimento após 8 anos de trabalho diário. Ele sabia onde Valdir guardava a chave reserva e, mais importante, conhecia o código do sistema de alarme simples que protegia o local. Com movimentos cuidadosos e o coração batendo acelerado, ele entrou na oficina escura, iluminando o caminho apenas com sua lanterna pequena. O R8 azul estava estacionado no centro da oficina principal, coberto por uma lona protetora. Sob a luz tênue da lanterna, o superesportivo parecia ainda mais imponente e misterioso. Jorge removeu a lona com cuidado reverencial, como se estivesse descobrindo uma obra de arte. O metal azul metálico refletia a luz da lanterna, criando padrões hipnóticos na escuridão ao redor. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Jorge abriu o capô do veículo e dirigiu a luz para o motor V10. Era uma peça de engenharia magnífica, um conjunto complexo de metal, plástico e fios que representava décadas de evolução tecnológica. Mas Jorge não estava intimidado pela sofisticação. Estava focado numa área muito específica, guiado por sua teoria sobre a origem do ruído misterioso. Ele não tinha as ferramentas sofisticadas que Marcelo e Roberto haviam usado, apenas seu kit básico de chaves e alicates, mas conhecia intimamente cada componente que pretendia verificar. Começou desmontando cuidadosamente uma seção específica do sistema de admissão de ar, uma área que havia sido inspecionada pelos outros mecânicos, mas talvez não com a atenção necessária a um detalhe particular que Jorge tinha em mente. Trabalhou em silêncio absoluto, com a perícia de quem havia passado décadas manipulando peças mecânicas. Cada movimento era preciso e calculado, guiado não apenas pelo conhecimento técnico, mas por uma intuição desenvolvida através de anos de observação atenta. E foi quando removeu uma pequena tampa de inspeção que Jorge encontrou exatamente o que estava procurando. Ali estava, no fundo de um pequeno duto de admissão de ar, um parafuso minúsculo que havia se soltado de sua posição original e ficado alojado numa curva interna do sistema. Era uma peça tão pequena que seria impossível detectá-la através dos métodos convencionais de diagnóstico, mas sua posição estratégica causava uma obstrução intermitente no fluxo de ar para o motor, criando exatamente os sintomas que haviam confundido todos os especialistas. Jorge sorriu pela primeira vez em semanas. Sua teoria estava correta. O parafuso se movia com as vibrações do motor, às vezes bloqueando parcialmente a passagem de ar, outras vezes liberando-a completamente. Era por isso que o problema aparecia de forma intermitente e que nenhum teste estático conseguia detectá-lo. Durante os diagnósticos, com o motor parado ou em baixa rotação, o parafuso permanecia numa posição que não causava obstrução significativa. Com extremo cuidado, usando um arame fino que improvisou a partir de um clipe de papel, Jorge conseguiu remover o parafuso intruso. Era uma peça de apenas 5 milímetros de comprimento, aparentemente insignificante, mas que havia sido responsável por semanas de frustração e milhares de reais em diagnósticos infrutíferos. Ele examinou a pequena peça sob a luz da lanterna, quase sem acreditar que algo tão simples pudesse ter causado tanto transtorno. O próximo passo seria testar sua teoria. Jorge religou cuidadosamente todos os componentes que havia desmontado, verificando 2 vezes cada conexão para garantir que tudo estivesse exatamente como encontrara.
Suas mãos trabalhavam com uma segurança que contrastava com sua timidez habitual. Ali, sozinho com a mecânica, ele se sentia completamente à vontade em seu elemento natural. Quando terminou a remontagem, Jorge inseriu a chave na ignição com o coração disparado. O motor V10 despertou com seu rugido característico, mas Jorge sabia que o teste real viria apenas após alguns minutos de funcionamento, quando o problema costumava se manifestar. Ele permaneceu ao lado do carro, ouvindo atentamente cada nuance do ronco do motor, esperando pelos sinais que indicariam se sua intervenção havia sido bem-sucedida. 5 minutos se passaram, depois 10. O motor continuava funcionando perfeitamente, sem qualquer sinal da perda de potência que caracterizava o defeito misterioso. Jorge aumentou gradualmente a rotação, testando diferentes regimes de funcionamento, mas o V10 respondia com a suavidade e potência que se esperava de um super esportivo de mais de R$1 milhão. 15 minutos, 20 minutos. O motor mantinha sua performance impecável, rugindo com a autoridade de uma fera mecânica perfeitamente saudável. Jorge começou a acreditar que realmente havia resolvido o problema que havia derrotado os melhores mecânicos da região. Lágrimas de emoção começaram a se formar em seus olhos enquanto ele ouvia o som perfeito do motor funcionando sem falhas. Após 25 minutos de teste, Jorge finalmente desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos estalos metálicos do motor esfriando e pelo som de sua própria respiração ofegante. Ele havia conseguido. O auxiliar de mecânico invisível, com suas ferramentas gastas e seu macacão desbotado, havia resolvido o enigma que frustrara todos os especialistas. Mas Jorge sabia que sua verdadeira prova viria apenas algumas horas depois, quando chegasse ao trabalho. Ele precisava encontrar uma forma de demonstrar sua descoberta sem revelar que havia invadido a oficina durante a madrugada. A questão era como convencer Valdir e os outros mecânicos a lhe dar uma oportunidade oficial de trabalhar no carro, especialmente depois da humilhação que havia sofrido durante a reunião. Ele limpou cuidadosamente todas as ferramentas que havia usado, guardou o parafuso intruso no bolso como evidência e verificou se não havia deixado nenhum rastro de sua presença noturna na oficina. Recolocou a lona sobre o R8, trancou tudo novamente e saiu pela mesma porta por onde havia entrado, caminhando pelas ruas ainda escuras de volta ao seu apartamento. De volta ao seu quarto simples, Jorge permaneceu acordado até o amanhecer, planejando cuidadosamente como abordaria a situação. Ele sabia que teria apenas uma chance de provar seu valor e não podia desperdiçá-la. O parafuso minúsculo em seu bolso representava não apenas a solução de um problema mecânico, mas a possibilidade de finalmente sair da invisibilidade e ser reconhecido pelo conhecimento que havia acumulado silenciosamente ao longo dos anos. A manhã de sexta-feira chegou carregada de uma tensão quase palpável na Rota Máxima. Era o último dia do prazo que Valdir havia estabelecido antes de aceitar a derrota definitiva contra o R8 rebelde. Eduardo Mendes havia ligado 3 vezes antes das 9 horas, cada telefonema mais ameaçador que o anterior, deixando claro que sua paciência havia chegado ao limite e que medidas legais seriam tomadas caso o problema não fosse resolvido. Jorge chegou ao trabalho 15 minutos antes do horário, como sempre, mas desta vez carregava no bolso não apenas suas moedas contadas para o lanche da tarde, mas também o pequeno parafuso que havia extraído do motor durante sua expedição noturna secreta. O peso daquela peça minúscula parecia desproporcional à sua dimensão. Ela representava a diferença entre o fracasso coletivo e uma possível redenção. O ambiente na oficina estava mais sombrio que o normal. Marcelo chegou com olheiras profundas, evidenciando uma noite mal dormida repleta de teorias frustradas sobre o enigma mecânico. Roberto carregava uma expressão derrotada.
seus equipamentos de diagnóstico guardados com o desânimo de quem havia esgotado todas as possibilidades tecnológicas. Os outros mecânicos trabalhavam em seus projetos rotineiros, mas o clima geral era de velório. Todos sabiam que o prestígio da Rota Máxima estava prestes a sofrer um golpe irreparável. Valdir circulava pela oficina como um general prestes a assinar uma rendição. Seus 52 anos pareciam ter se transformado em 80 durante as últimas semanas. O homem que havia construído um império mecânico a partir de uma pequena garagem agora enfrentava a possibilidade de ver sua reputação destroçada por um defeito aparentemente simples num carro importado. A ironia era amarga. Décadas de sucessos sendo ofuscadas por uma única falha. Por volta das 10 horas, Valdir reuniu novamente os mecânicos principais. Desta vez não foi uma reunião formal na sala dos fundos, mas uma conversa tensa ao lado do R8 azul, que permanecia ali como um monumento à impotência coletiva. Sua voz estava rouca quando anunciou que às 4 da tarde ele ligaria para Eduardo Mendes e comunicaria oficialmente que a Rota Máxima não conseguira resolver o problema. A declaração caiu sobre o grupo como uma lápide. Marcelo murmurou algo sobre ter feito tudo o que estava ao seu alcance. Roberto balançou a cabeça em sinal de derrota. Os outros permaneceram em silêncio constrangido, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que aquela derrota significaria para suas carreiras e para o futuro da oficina. Foi neste momento de desespero coletivo que Valdir, num ato de completa desesperança, fez um anúncio que ecoaria pela oficina como um grito de guerra. Escutem bem todos vocês. Quem conseguir fazer esse maldito carro funcionar até às 4 da tarde vai ganhar 50 mil reais do meu próprio bolso. 50 mil! Não importa quem seja, não importa como faça. Se alguém trouxer esse motor de volta à vida, o dinheiro é seu. O valor era astronômico para os padrões da oficina. Representava mais de 2 anos de salário de um mecânico experiente. O suficiente para mudar completamente a vida de qualquer um dos funcionários. Era também um sinal claro do desespero de Valdir. Ele estava disposto a abrir mão de uma quantia que representava meses de lucro da empresa em troca de salvar sua reputação profissional. Os olhos de todos os mecânicos brilharam simultaneamente. A cifra era tentadora demais para ser ignorada, mesmo que as chances de sucesso parecessem impossíveis. Marcelo foi o primeiro a se mover, dizendo que iria tentar uma abordagem completamente diferente, focando em aspectos do motor que ainda não havia explorado completamente. Roberto correu para buscar equipamentos ainda mais sofisticados que mantinha guardados para emergências extremas. A oficina se transformou num campo de batalha frenético. Cada mecânico correu para reivindicar sua chance com o R8, alguns trabalhando individualmente, outros formando pequenas equipes. Ferramentas voavam de um lado para outro. Manuais técnicos eram consultados febrilmente. Telefones tocavam com chamadas para fornecedores de peças em toda a região. Era como se os 50 mil reais tivessem injetado uma dose massiva de adrenalina em toda a equipe. Jorge observava o caos ao seu redor com uma mistura de nervosismo e determinação crescente. Ele sabia que possuía a solução para o problema, mas também sabia que conseguir uma oportunidade seria quase impossível no meio daquela confusão. Os mecânicos principais estavam ocupados demais com suas próprias tentativas para dar atenção ao auxiliar invisível. E Valdir estava envolvido demais, coordenando os esforços para notar sua presença. Durante 2 horas, a batalha contra o R8 continuou com intensidade renovada. Motores eram ligados e desligados, peças eram removidas e reinstaladas, teorias eram testadas e descartadas com velocidade impressionante. Mas gradualmente, a mesma frustração familiar começou a se instalar novamente. O carro continuava apresentando exatamente o mesmo comportamento errático de sempre, zombando dos esforços desesperados de toda a equipe.
Ao meio-dia, o primeiro sinal de desânimo começou a aparecer. Fernando parou de trabalhar e se encostou numa parede, enxugando o suor da testa com uma expressão de derrota. Carlos abandonou sua área de trabalho e saiu para fumar, algo que raramente fazia durante o expediente. Um por um, os mecânicos começaram a aceitar que nem mesmo a motivação dos 50 mil reais seria suficiente para resolver o enigma que os havia derrotado durante semanas. A reação de Valdir foi inicialmente de incredulidade, depois de impaciência. Ele olhou para Jorge como se estivesse vendo um fantasma. O auxiliar de mecânico, que passava despercebido há 8 anos, estava ali, no meio do caos mais desesperado da história da oficina, pedindo uma oportunidade que os melhores profissionais não conseguiram aproveitar. Por um momento, Valdir considerou simplesmente ignorar o pedido, mas algo na determinação silenciosa de Jorge o fez hesitar. Marcelo, que estava próximo o suficiente para ouvir a conversa, soltou uma risada amarga e cansada. Valdir, pelo amor de Deus, não temos tempo para brincadeiras. São 2:30 da tarde, o prazo termina daqui a 1h30 e você vai deixar o ajudante brincar com um carro de R$1 milhão? Sua voz carregava todo o desprezo acumulado e a frustração de quem havia dedicado semanas inteiras tentando resolver um problema aparentemente impossível. Roberto se juntou ao protesto, argumentando que seria irresponsabilidade permitir que alguém sem qualificação técnica oficial mexesse num superesportivo tão sofisticado. Esse carro tem componentes que custam mais que meu salário anual. Se ele estragar alguma coisa, quem vai pagar? Os outros mecânicos murmuraram concordando, criando um coro de oposição que ecoava pela oficina. Mas Jorge, pela primeira vez em 8 anos de trabalho silencioso, não recuou diante da pressão. Com uma calma que surpreendeu até ele mesmo, tirou do bolso o pequeno parafuso que havia extraído durante a madrugada e o mostrou para Valdir. Seu Valdir, eu sei qual é o problema do carro. Este parafuso estava obstruindo o duto de admissão de ar. É por isso que o motor perde potência de forma intermitente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se fixaram no parafuso minúsculo na palma da mão de Jorge. Marcelo se aproximou para examinar a peça, sua expressão passando de ceticismo para curiosidade genuína. "De onde você tirou isso?" perguntou, sua voz perdendo parte da arrogância anterior. Jorge engoliu seco, sabendo que precisava ser cuidadoso com sua resposta. Eu tenho observado o trabalho de vocês e notei um ruído específico que o motor fazia quando falhava. Achei que poderia estar relacionado a uma obstrução no sistema de admissão. Era uma meia-verdade, mas tecnicamente correta. Ele havia mesmo observado e identificado o ruído. Apenas omitiu o fato de ter investigado por conta própria durante a madrugada. Valdir pegou o parafuso e o examinou sob a luz. Era uma peça aparentemente insignificante, mas sua localização no motor explicaria perfeitamente os sintomas misteriosos que haviam confundido todos os especialistas. "Você tem certeza de que isso estava causando o problema?" perguntou, sua voz misturando esperança e ceticismo. "Tenho certeza", respondeu Jorge com uma convicção que surpreendeu todos os presentes. "Se me permitirem, posso mostrar exatamente onde estava e provar que o motor agora funciona perfeitamente." Era uma aposta arriscada. Se por algum motivo o carro não funcionasse conforme esperado, sua credibilidade seria destroçada para sempre. O relógio na parede marcava 2h40. Valdir olhou ao redor da oficina, vendo seus melhores mecânicos esgotados e derrotados. Depois voltou o olhar para Jorge, que aguardava a resposta com uma mistura de esperança e terror. Era uma decisão que poderia representar a salvação ou o golpe final na reputação da Rota Máxima. 40 minutos, disse Valdir finalmente, sua voz carregada de uma última centelha de esperança desesperada. "Você tem 40 minutos para provar que está certo. Se conseguir, os 50 mil são seus. Se estragar qualquer coisa no carro, você está despedido na hora." A sentença foi pronunciada como um ultimato,
mas Jorge captou nela também um voto de confiança inesperado. Jorge assentiu silenciosamente e se dirigiu ao R8 azul com passos firmes. Suas mãos, que tremiam de nervosismo momentos antes, agora se moviam com segurança absoluta. Ele sabia exatamente o que fazer. Afinal, já havia feito durante a madrugada. A diferença era que, desta vez, estava sendo observado por 12 pares de olhos céticos e um patrão que havia apostado sua última carta num funcionário que até então era praticamente invisível. Abriu o capô do super esportivo e se debruçou sobre o motor V10, suas ferramentas simples contrastando com os equipamentos sofisticados que haviam sido usados nas tentativas anteriores. Marcelo e Roberto se posicionaram próximos para observar cada movimento, prontos para intervir caso Jorge fizesse algo que considerassem perigoso para o veículo. "Vocês podem ver aqui", disse Jorge, apontando para o duto de admissão de ar que havia inspecionado na madrugada. Esta área nunca foi completamente desmontada durante os diagnósticos anteriores. O parafuso estava alojado numa curva interna, impossível de ser detectado pelos métodos convencionais. Sua explicação era tecnicamente precisa e demonstrava um conhecimento do motor que surpreendeu até mesmo os mecânicos mais experientes. Enquanto trabalhava, Jorge explicava cada passo com uma clareza que revelava anos de conhecimento técnico acumulado silenciosamente. Os outros mecânicos, inicialmente céticos, começaram a prestar atenção genuína às suas palavras. Estava claro que o auxiliar invisível conhecia aquele motor melhor do que qualquer um havia imaginado. O som que emergiu do motor V10 do Audi R8 naquele momento foi diferente de tudo que havia ecoado pela rota máxima nas últimas semanas. Era o rugido puro e poderoso de um super esportivo funcionando em perfeita harmonia, sem qualquer sinal da hesitação ou perda de potência que havia caracterizado o defeito misterioso. Jorge permaneceu ao lado do carro, com a mão no acelerador, mantendo o motor em diferentes rotações, enquanto todos na oficina observavam em silêncio absoluto. 5 minutos se passaram. O motor continuava cantando sua sinfonia mecânica sem falhas. Marcelo se aproximou e colocou a mão sobre o capô, sentindo as vibrações regulares que indicavam um funcionamento perfeito. Roberto checou instintivamente seu tablet, como se precisasse de confirmação eletrônica para acreditar no que seus ouvidos estavam escutando. Os outros mecânicos formaram um semicírculo ao redor do veículo, suas expressões passando gradualmente do ceticismo para o espanto. 10 minutos. 15 minutos. O V10 mantinha sua performance impecável, respondendo aos comandos de Jorge com a precisão de um instrumento musical afinado. Não havia mais o ruído sutil que Jorge havia detectado semanas antes, nem a perda progressiva de potência que havia frustrado todos os diagnósticos anteriores. O carro funcionava exatamente como deveria funcionar um super esportivo de mais de R$1 milhão. Valdir se aproximou lentamente do veículo, sua expressão misturando incredulidade e uma esperança crescente que não ousava admitir completamente. "Jorge", disse ele, sua voz carregada de emoção contida, "o carro realmente está funcionando?" Era uma pergunta quase retórica. Todos podiam ouvir a diferença no comportamento do motor, mas precisava ser feita para que a realidade se tornasse oficial. "Está funcionando perfeitamente, seu Valdir", respondeu Jorge, sua voz ainda baixa, mas agora carregada de uma confiança serena. O parafuso estava causando uma obstrução intermitente no fluxo de ar. Quando o motor aquecia e as vibrações aumentavam, a peça se movia e bloqueava parcialmente a passagem, causando a perda de potência. Durante os testes estáticos, ela permanecia numa posição que não causava problemas significativos. A explicação era tecnicamente perfeita e respondia a todas as questões que haviam atormentado a equipe durante semanas. Explicava
Por que o problema era intermitente? Por que não aparecia nos diagnósticos convencionais? Por que todos os sistemas testados individualmente funcionavam perfeitamente? Era uma falha tão simples quanto devastadora, escondida num local que ninguém havia pensado em inspecionar completamente. 20 minutos de funcionamento perfeito. Valdir finalmente fez o sinal para Jorge desligar o motor. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos estalos metálicos do motor esfriando e pelo som da respiração coletiva de 12 homens que acabavam de presenciar algo extraordinário. O auxiliar de mecânico invisível havia conseguido o que os melhores profissionais da região não conseguiram em semanas de tentativas intensivas. Marcelo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Aproximou-se de Jorge com uma expressão que misturava admiração e vergonha. Jorge, eu devo um pedido de desculpas. Você estava certo desde o início e nós fomos arrogantes demais para escutar. Sua voz carregava a humildade de um profissional experiente, reconhecendo que havia subestimado gravemente um colega. Roberto seguiu o exemplo, admitindo que seus equipamentos sofisticados haviam sido inúteis diante da observação aguçada e da intuição técnica de Jorge. Você ouviu aquele ruído que nenhum de nós conseguiu detectar. Isso é excepcional, disse, balançando a cabeça em sinal de respeito genuíno. Um por um, os outros mecânicos se aproximaram para cumprimentar Jorge, cada um reconhecendo à sua maneira que haviam presenciado algo especial. O homem que havia passado 8 anos sendo tratado como parte da mobiliária da oficina agora estava no centro das atenções, recebendo o reconhecimento que seu conhecimento sempre havia merecido. Mas foi Valdir quem protagonizou o momento mais emocionante. Aproximou-se de Jorge, com lágrimas nos olhos, e diante de todos os funcionários, disse em voz alta: Jorge, você salvou não apenas este carro, mas toda a nossa reputação. Os 50 mil reais são seus e você merece cada centavo. Estendeu a mão para um aperto que selou não apenas o pagamento de uma promessa, mas o reconhecimento oficial de um talento que havia sido ignorado por tempo demais. Jorge sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos enquanto apertava a mão de Valdir. Era mais que dinheiro. Era o reconhecimento público de seu valor profissional, a validação de anos de conhecimento acumulado silenciosamente, a prova de que sua dedicação discreta havia valido a pena. O auxiliar invisível havia se tornado em 40 minutos o herói improvável da Rota Máxima. O relógio na parede marcava 13h20 da tarde quando Eduardo Mendes chegou para buscar seu R8. Havia preparado um discurso duro sobre a incompetência da oficina, mas encontrou uma equipe radiante e um carro funcionando perfeitamente. Quando Valdir explicou como o problema havia sido resolvido, destacando o papel crucial de Jorge na solução, Eduardo insistiu em cumprimentar pessoalmente o mecânico que havia salvado seu super esportivo. Você é um gênio, disse Eduardo para Jorge, admirado tanto pela solução técnica quanto pela humildade do homem que a havia encontrado. Se algum dia precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Homens como você são raros. Era o reconhecimento final, vindo do próprio cliente que havia sido o mais prejudicado pelo problema. 3 meses depois daquele dia transformador, a Rota Máxima havia se tornado uma oficina completamente diferente. A história do mecânico humilde, que havia resolvido o enigma impossível, se espalhou rapidamente pelo meio automobilístico de Goiânia, atraindo clientes de toda a região que queriam ter seus veículos reparados pelo gênio invisível da equipe de Valdir. A reputação da oficina não apenas se recuperou, mas alcançou patamares nunca antes imaginados. Jorge, que por 8 anos havia sido tratado como uma sombra, agora ocupava uma posição de destaque na hierarquia da oficina. Valdir havia criado para ele o cargo de especialista em diagnósticos complexos, com um salário que triplicou praticamente da noite para o dia. Mais importante que a melhoria financeira era o respeito que ele agora recebia de todos os colegas,
que vinham consultá-lo sempre que enfrentavam problemas técnicos desafiadores. Com os 50 mil reais da recompensa, Jorge havia conseguido realizar sonhos que pareciam impossíveis apenas alguns meses antes. Comprou um apartamento simples, mas confortável, num bairro melhor. Adquiriu seu primeiro carro, um Civic, usado mas em excelente estado, e pela primeira vez em anos conseguiu ajudar financeiramente sua irmã em São Paulo, que estava passando por dificuldades com os estudos dos filhos. Mas a transformação mais significativa em Jorge não era material, era pessoal. O homem tímido e invisível havia encontrado sua voz e sua confiança. Ele ainda mantinha sua natureza reservada e humilde, mas agora falava com autoridade quando o assunto era mecânica, contribuía ativamente nas reuniões da equipe e até começou a treinar os mecânicos mais novos que chegavam à oficina. Marcelo e Roberto, que haviam sido os mais resistentes a aceitar as habilidades de Jorge, tornaram-se seus maiores aliados e defensores. Eles haviam aprendido uma lição valiosa sobre humildade e sobre como o conhecimento verdadeiro pode vir dos lugares mais inesperados. A experiência os transformou em profissionais mais abertos e colaborativos, criando um ambiente de trabalho muito mais harmonioso na Rota Máxima. A oficina também mudou sua filosofia de trabalho. Valdir instituiu reuniões mensais onde todos os funcionários, independentemente de sua posição hierárquica, eram encorajados a compartilhar observações e sugestões técnicas. Nunca mais vamos ignorar uma ideia só porque ela vem de alguém que consideramos menor, declarou ele numa dessas reuniões. Jorge nos ensinou que o talento não usa distintivos. Eduardo Mendes cumpriu sua promessa de ajudar Jorge sempre que possível. Através de seus contatos no agronegócio, ele direcionou vários clientes com veículos de alta performance para a Rota Máxima, sempre especificando que queriam o trabalho do especialista Jorge. Essa rede de indicações contribuiu significativamente para o crescimento da oficina nos meses seguintes. Jorge também começou a desenvolver métodos próprios de diagnóstico baseados em observação auditiva e sensorial, técnicas que ele documentou e começou a ensinar para outros mecânicos. Sua capacidade de detectar problemas através de sons e vibrações sutis se tornou lendária na região, e ele passou a ser consultado até mesmo por outras oficinas quando enfrentavam casos particularmente difíceis. A história do R8 Azul se tornou um caso de estudo na oficina, lembrado sempre que alguém queria desistir de um problema aparentemente impossível. Lembrem-se do parafuso do Jorge, Valdir costumava dizer quando a equipe enfrentava desafios complexos. Às vezes, a solução mais simples está escondida no lugar que menos esperamos encontrar. Jorge continuou morando modestamente, investindo a maior parte do aumento salarial e da recompensa em educação e ferramentas melhores. Matriculou-se num curso técnico avançado de mecânica automotiva, não porque precisasse do diploma para validar seu conhecimento, mas porque queria formalizar e expandir ainda mais suas habilidades. Seus colegas de classe ficavam impressionados com a experiência prática que ele trazia para as discussões teóricas. Mas talvez a mudança mais importante na vida de Jorge fosse o reconhecimento de seu próprio valor. Por anos, ele havia se contentado em ser invisível, acreditando que sua posição na oficina refletia suas limitações. O episódio do R8 lhe ensinou que competência e conhecimento não dependem de títulos ou posições hierárquicas, mas de dedicação, observação atenta e coragem para agir quando necessário. Em tardes tranquilas na oficina, quando o movimento diminuía e o som das ferramentas dava lugar a conversas casuais, Jorge às vezes olhava para o local onde o R8 Azul havia ficado estacionado durante aquelas semanas tensas.
Sorria silenciosamente, lembrando-se de como um parafuso de 5 milímetros havia mudado completamente o rumo de sua vida. Não era mais o mecânico invisível. Era Jorge Silva, especialista respeitado, profissional valorizado, homem que havia descoberto que os maiores milagres realmente nascem das mãos mais simples. A Rota Máxima continuou crescendo e prosperando, mas nunca esqueceu a lição fundamental que Jorge havia ensinado: que o verdadeiro talento não precisa de holofotes para brilhar, apenas da oportunidade certa para se revelar. E às vezes, essa oportunidade chega na forma de um desafio impossível que ninguém mais consegue resolver, exceto aquela pessoa quieta no canto, que passou anos observando, aprendendo e esperando pacientemente sua vez de mostrar do que é capaz. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.